Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu converso com Thomas Fendel, engenheiro mecânico que veio ao Acre a convite do CREA e do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia, para proferir uma palestra. Ele que é um árduo defensor das formas alternativas de energia, não é isso? Opa, alternativas não, definitivas. Segundo o grande mestre Bautista Vidal, né, que é o pai do Proálcool, o programa mais fantástico de energias do mundo, energias renováveis, energias definitivas. Por quê? Porque o porcotróleo está no fim. Tá? E o porcotróleo, que é o petróleo, né, esse está no fim. Digamos que tenha para mais 40 anos. Né? Mas o que é 40 anos? E uma coisa é o seguinte, o consumo de energia está crescendo e a produção está reduzindo, ou seja, já está em $70 o barril. Né? Acredito que no fim do ano vai para $100 e daí não tem mais retorno. Né? Bacana, Thomas, da gente contextualizar. O Thomas Fendel é um dos, como eu já disse, é um dos árduos defensores das formas alternativas, que na verdade você disse que não são alternativas, são definitivas de energia, que é a energia proveniente da biodiversidade que a gente tem, ou seja, a bioenergia. E Thomas, por que é então que a produção da bioenergia se tornou um desafio tão grande nos últimos tempos? Olha, porque na realidade a bioenergia é a nossa única opção que nós temos. Tá? Fala-se em hidrogênio, fala-se em gasificação de biomassa, liquefação de biomassa gasificada e outras asneiras mundo afora, inclusive nos institutos de pesquisa. Eu agora, 2, 3 meses atrás, eu estive na Alemanha, onde, num tour sobre bioenergias, que da Alemanha veio como bioenergias. No Brasil já transladaram para biodiesel, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Mas então eu fui nesse tour das bioenergias e fui na feira de Hannover, né, na Alemanha. Lá, no setor de energia, só tinha hidrogênio, células combustíveis e outras asneiras. Tá? E não se dá o devido valor à bioenergia, né, que é a energia das plantas. Né? As plantas, elas são tão fantásticas, né, que a gente pensa que uma planta ela nasce do chão, né, que ela come terra. Né? Isso a gente não aprende, a gente não dá valor para as coisas básicas que a gente aprende no ginásio ou no primeiro grau. Não é fotossíntese. Né? Ou seja, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a fixação da sujeira do ar. Né? As plantas comem gás carbônico. Né? Então, a energia solar... Esse mesmo gás carbônico que é o responsável pelo efeito estufa. Exatamente. Esse gás carbônico, que está todo mundo mal falando, que é o efeito estufa, que é consequência de 200 anos de emporcalhamento da atmosfera através dos combustíveis fósseis. Né? E esse processo nós podemos reverter, nós podemos fazer o efeito refrigerador usando bioenergias. Por quê? Porque para você usar bioenergia, você tem que plantar cana, você tem que plantar dendê, babaçu, copaíba. Aqui no Acre vocês têm uma infinidade de árvores com semente. Cada semente, onde tem uma semente tem óleo. E óleo vegetal é bioenergia pura. Thomas, só para a gente dar uma esclarecida, porque essa história de bioenergia envolve uma série de pequenos assuntos. Primeiro, combustíveis fósseis são aqueles que vêm do petróleo. Não, combustíveis fósseis são aqueles que estão enterrados. Aliás, na realidade, acontece o seguinte, mesmo o petróleo era CO2 há quinquilhões de anos atrás. Tá? Então a Terra, não existia vida, não existia nada na Terra, e era uma grossa camada de muito CO2. E esse CO2, a natureza foi se adaptando, foi fazendo vegetais e animais que foram soterrados e tal. E essa biomassa virou petróleo, virou carvão mineral, virou xisto. Né? Então onde tem carbono né, eram plantas que Então, antigamente o efeito estufa era muito maior do que agora. Só para a gente entender melhor, do petróleo a gente tira combustíveis que são usados no carro, em casa, como a gasolina,
o óleo diesel? Que outro tipo de combustível a gente utiliza também, proveniente do petróleo? Por exemplo, tem os o gás natural, que também é fóssil, que também não tem nada de limpo. Eu fiz as continhas, né? Carbono é peso atômico 12, hidrogênio é 1. Né? Então a gente endeusa o gás natural, que é fóssil, mas que, fazendo as continhas, ele é apenas 15% menos porco que a gasolina. Tá? Então é um blá 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 dizer que gás natural é limpo. Ele é mais limpo, mas só 15%. Então é sujo, aumenta a concentração de gás carbônico do ar da mesma forma. Fendel, e falando, já que a gente falou dos combustíveis fósseis, essa história da bioenergia, ou seja, você tirar a energia das plantas. O Brasil teve um programa muito conhecido, que foi na década de 80, que foi o Proálcool, e, segundo a gente conversava em off, esse programa foi a menina dos olhos para muita gente no exterior. Por que é que não se investiu no Proálcool no Brasil? Olha, exatamente. Por quê? Porque caiu na mão da Porcobras, né? Caiu na mão das máfias, né? Nas máfias a serviço do poder financeiro mundial. Né? Então, o que acontece? O álcool, ele é fantástico. Ele, além de sequestrar o carbono pela fotossíntese, né? Você ainda não tem enxofre, não tem chumbo. Aliás, o álcool dentro da gasolina substitui o chumbo. Tá? Você na gasolina tem que pôr chumbo por causa de detonação do motor, etc. Você tira o chumbo e põe álcool. Então o mundo inteiro está babando atrás do álcool. Babando, e nós continuamos desprezando o álcool. Você é capaz de pagar R$ 1,20 por um litro de álcool, e certamente esse álcool é exportado a 50 centavos, 30 centavos. Então, esse comércio mundial é uma nojeira que a gente tem que dar outra visão para esse comércio mundial. Fendel, tocando nesse assunto, como é que como é que funciona as grandes montadoras de carro, de automóveis no Brasil, a Volkswagen, a Chevrolet, produzem carros com outros motores para exportação? A estupidez como é que funciona isso? É tão grande. Dá para falar palavrão aqui ou não? Não, é melhor não. É melhor não, mas... Melhor não, porque eu me empolgo muito, entende? A coisa é tão sem vergonha, né, que nós no Brasil produzimos Gol, Paraty, Astra, Fiat, Palio, a diesel, só para exportação. Todos os países do mundo usam carros, veículos a óleo diesel, que são mais eficientes pela alta taxa de compressão. Então, um Fiatzinho faz 20 e poucos quilômetros com 1 litro de óleo diesel ou óleo vegetal, que pode ser adaptado para óleo vegetal. Que a gente vai falar já disso daqui a pouquinho. Exatamente. Então, na Alemanha, existem carros que fazem 33 quilômetros com 1 litro de óleo diesel / óleo vegetal. Quer dizer que na Itália, por exemplo, tem gente andando num Palio a diesel. Claro. Um carro popular. No Paraguai, eu, por exemplo, eu tenho que andar com carro do Paraguai, com placa do Paraguai, que eu espero poder emplacar aqui no Acre, porque eu já tentei em Brasília, eu já tentei no Paraná e não consigo. Estou há 2 anos nessa luta, tentando emplacar meus carros para poder andar com óleo vegetal. Eu não consigo. Né? Agora, é a pergunta que eu te faço, Fendel. Os carros populares, o Palio, o Uno, enfim, o Gol, são carros que você não encontra no Brasil com o motor a diesel. Inclusive, não podem circular. É proibido. Agora, por que é que você encontra uma S10, uma Silverado, carros de grande porte a diesel no Brasil? Por quê? Porque os bambambam que fazem as leis, não é verdade? Então, eles fazem o lobby, e o lobby, então eu vou andar de caminhonete. Então, caminhonete pode andar com motor diesel. Então, é uma sem-vergonhice, né, legislativa, que não tem só... O setor de energia inteiro tem essa maracutaia. Por exemplo, energia elétrica, meu caro. Você, na tua casa, paga 7 vezes mais pelo quilowatt que paga a grande indústria. Ou seja, o povo, a Maria, né,
todo mundo paga a energia elétrica para fazer alumínio para exportar por bagatela. Né? E assim todos os produtos no Brasil são exportados por ninharia. Né? É um neo-escravagismo, é um colonialismo que nós temos que acabar com isso. Aliás, a mídia, né, é a grande responsável de abrir o olho do mundo, do povo, para acabar, para fazer outras leis. Né? Ô, Thomas, inclusive você tem 2 vídeos sobre produção de energia elétrica. Isso. Usando princípios elementares da engenharia elétrica. A coisa é tão fantástica que eu, na minha casa, eu tenho um pequeno geradorzinho óleo vegetal, que vocês estão vendo aí no vídeo. Né? Esse tem um motorzinho que eu adaptei para óleo vegetal. E esse motor, através de correia, ele gira um motorzinho elétrico, um simples motor elétrico, que quando ligado na tomada, em qualquer tomada, ele funciona como gerador também. Ou seja, eu tiro a energia do óleo vegetal e faço girar esse motor elétrico. Alimenta na rede da casa. Acima da velocidade síncrona, alimenta a rede da casa e vai energia inclusive para a rede elétrica da concessionária. Tanto é que nesse outro filminho que nós estamos vendo esse registrador de energia. Então, agora eu estou acelerando, vocês vejam, a bolinha está indo para trás. Agora eu tiro a aceleração do motor, o motor elétrico funciona como motor e a bolinha vai para frente. Do relógio registrador. Ou seja, quando a bolinha vai para frente, o motor elétrico está consumindo energia. E quando a bolinha vai para trás, ele está injetando energia na concessionária. Eu tenho, lá no Paraná, uma micro-usina hidroelétrica de 10 kW funcionando há 13 anos clandestinamente. E nem em época de apagão eu não consigo vender energia. Tá? Então, para isso, precisa o apoio do governador, o apoio do CREA. Aliás, eu quero aqui agradecer o CREA do Acre, que está me dando essa oportunidade de estar aqui, né? Na pessoa do seu presidente, o Chopp, né? Que ele viu essa minha palestra lá em Brasília. Eu falei, não, eu tenho que fazer essa palestra no Acre também. Fendel, e falando nisso, você está tocando nesse assunto da energia, recentemente a gente teve a crise dos apagões. O Brasil vive realmente uma crise de energia elétrica? Olha, é uma máfia tão estúpida, né, que fala-se mal de nossas espetaculares hidroelétricas. Né? Nós temos que aumentar o número de hidrelétricas. Nós não precisamos fazer hidrelétricas grandes. Nós podemos fazer milhares de pequenas hidrelétricas, fantásticas, que não precisam lagoas, não precisa nada. Né? Você aproveita só a queda, o fio da água, né? Você gera energia com água, que também é fantástico. O mundo inteiro baba por nossa hidroeletricidade e os nossos ecologistas falam mal da hidroeletricidade. Chegam ao cúmulo de dizer que nas represas se gera mais metano do que uma porca termoelétrica a gás natural. Isso é uma mentira que, olha, isso é ridículo. E todo mundo engole com farinha. Agora, Fendel, como é que faz para conciliar a degradação do meio ambiente e a obtenção de energia através da água, que sempre quando se constrói uma hidrelétrica tem uma dificuldade muito grande nesse sentido? Por quê? Isso é uma questão política, é uma questão. Quem fala isso é o pessoal que quer implantar termoelétrica a gás. E tanto é que implantaram, acho que 49, e não tem gás e estão tocando elas a diesel agora. Tá? Pô, então é uma contra-informação. Você, por exemplo, eu lá no sul, você passa embaixo de qualquer ponte, tem lá os paus de 100 anos atrás. Estão lá dentro da água. Eles, antes de apodrecer, eles vão fossilizar. Esses paus vão virar pedra, com o carbono que tem na água, etc. Então, dizer que essa biomassa vai gerar metano, isso é mentira. Né? Isso é uma hipocrisia. Né? A favor do poder mundial que quer ganhar dinheiro rápido, que quer fazer termoelétrica, para escravizar o povo. Né? Então, o que tem por trás disso, você nem imagina. Fendel, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Beleza. Não saia daí, daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com Thomas Fendel.
Estamos de volta conversando com o engenheiro mecânico Thomas Fendel. Fendel, no bloco anterior nós falamos muito sobre as várias alternativas de como se produzir energia, né? Desde a água, passando pelos combustíveis fósseis, provenientes do petróleo principalmente, o gás. E agora falando da bioenergia, que a gente também abordou rapidamente, falando sobre o álcool. Você falou no começo da entrevista que qualquer planta que produza semente pode produzir óleo e esse óleo pode se tornar energia. Perfeito. Isso é praticamente viável? Olha, para você ter uma ideia, isso não é nenhuma invenção nova. Isso é de 1897. O Sr. Rudolf Diesel, que foi o inventor do motor diesel, né? Em 1900, em Paris, ele apresentou o motor dele funcionando com óleo de amendoim. Em 1900, tá? 5 anos depois, ele apareceu boiando no Rio Reno. Mataram ele. Né? Mas então, essa questão do óleo vegetal, ela é tão fantástica que você não precisa fazer biodiesel para fazer o óleo vegetal funcionar como no motor. Para mim, fazer biodiesel de óleo vegetal é a mesma coisa que fazer biogasolina de álcool. Você tem que usar o álcool, você tem que usar o óleo vegetal no motor. E para usar o óleo vegetal no motor, você tem que adaptar um kit, você tem que basicamente esquentar o óleo, né, para que o óleo funcione no motor diesel como uma questão só para a gente entender melhor também. Uhum. A gente tem ouvido muito falar nessa questão do biodiesel, né, até porque existem uma série de projetos para que comece a se produzir o biodiesel, enfim, principalmente no Acre. Qual é a diferença entre o biodiesel, o diesel, o biodiesel e o óleo vegetal? É o seguinte, o óleo vegetal é um triglicerídeo, tá? O biodiesel o que é? Se quebra essa molécula de glicerina e se pega essas moléculas separadas que ficam próximas às moléculas do diesel. Então o biodiesel é um óleo vegetal transesterificado, modificado, que funciona então no motor diesel sem adaptação nenhuma. Né? Mas certo. Isso não é necessário. Por quê? Você pode usar também o óleo vegetal como ele é. E aí só mais uma pergunta também, Fendel. Para você fazer o biodiesel, você precisa de uma estrutura grande, industrial? Você pode fazer. Para quebrar isso, é um processo químico onde você tira a glicerina e põe moléculas de álcool através de produtos químicos e calor e etc. É um processo que precisa ser mais ou menos muito bem controlado quimicamente, etc, etc, que onera esse processo. Ou seja, você fazer biodiesel custa no mínimo o dobro do que custa o óleo vegetal. Né? E então você adaptando o motor ou fazendo motores a óleo vegetal, que é o melhor, né? Aí pronto, é jogar. E qualquer semente que você pegar, inclusive banha de porco, tem menos diferença entre uma molécula e outra de várias plantas do que as várias moléculas que tem dentro do diesel. Tá? Então a natureza ela é tão fantástica que o óleo é óleo e óleo vegetal, você põe para queimar. Ô Thomas, se eu tiver, já que é tão fácil assim, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Se eu tenho meu carro e eu quero modificar o meu motor para passar a receber determinado tipo de óleo. A banha de porco, por exemplo. Isso. Quero andar com um carro que funcione a banha de porco no motor. Eu tenho como fazer isso? Bem, primeiro você precisa ir no Paraguai comprar um carro do Paraguai. Né? Porque a lei brasileira não permite você andar com carro com motor diesel e nem com óleo vegetal e nem com biodiesel, tá? um carro. Né? Então, depois disso, quando você tem o carro... E eu ia ter que chegar no posto de gasolina e bota R$10 de banho de porco, pai. Mais ou menos. Né? Então, essa questão, ela simplesmente você tem que primeiro mexer nas leis. As nossas leis são tão estúpidas que nem álcool em pequena escala, como nós vamos ter uma palestra aqui no CREA também, né? Microdestilharias de álcool são proibidas. Quem faz cachaça faz álcool, da melhor qualidade. Tá? E para testar álcool, você põe uma bolinha vermelha e uma bolinha verde, de densidades padronizadas, está testado o álcool. Então é fantástico. Então é um blá 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 que se tem para impedir o pequeno de produzir energia.
Então, essa máfia energética não deixa os pequenininhos fazer energia. Correto. Então, aí, continuando a história do carro, aí você primeiro teria que comprar um carro no Paraguai. Carro no Paraguai, ou dar um jeito de o governador comprar uma frota dos carros feitos aqui no Brasil só para exportação. Né? Pelos subsídios hipócritas do diesel e do gás natural que é subsidiado. Não. Então, esse carro... Então, se você quer andar com banha de porco, você tem que esquentar o tanque para a banha virar líquida. Tá? E aí, a tubulação também tem que ser quente, e aí tem mais um trocador de calor que esquenta isso até 80 graus. Né? Então, a princípio, você tem um tanque grande de banha, um tanque pequeno de óleo diesel, onde você dá partida no óleo diesel e desliga também no óleo diesel para que na próxima partida tenha óleo diesel. É igual nos primórdios do motor a álcool, a mesma coisa. Tinha Isso, tanquinho de gasolina. E isso mecanicamente é possível de se fazer. Hoje em dia, na Alemanha, já tem carro que não precisa nem desse tanquinho de óleo diesel, entendeu? Já faz o aquecimento elétrico, etc., tudo. Né? Mas esses já são kits mais elaborados. Né? No meu caso, eu faço kits aqui no Brasil que precisa de 2 tanques. Né? Então, tem o tanque principal de óleo vegetal e o tanque menorzinho com óleo diesel para você ligar ele, desligar e quando o motor está em marcha lenta também vai óleo diesel. Ô Fedor, você disse também no bloco anterior que tem uma termoelétrica funcionando Uma hidroelétrica. Uma hidroelétrica, uma mini hidroelétrica clandestina funcionando no fundo da sua casa. Você, aos 12 anos, desmontou o relógio da sua mãe e enfim, começou a montar coisas, mexer com essa parte de engenharia elétrica, engenharia mecânica muito cedo, estudou no ITA. Essas coisas todas se tirou da minha página, né? www.fendel.com.br, né? Tem lá um livro grátis para ler, tem a seção de opiniões, onde tem vários comentários. Todo o Brasil e o mundo a gente discute muito isso e uma vez por semana, uma vez por mês eu jogo isso nessa página de opiniões, né? Então ali tem um material fantástico para estudar sobre isso aí. Então, você tinha me dito que recentemente você foi prestar alguns esclarecimentos na Câmara dos Deputados em Brasília, não é isso? Exatamente. E o que foi que você disse lá e qual foi a reação do público? Bem, metade do público queria me atirar o sapato e a outra metade queria me abraçar, porque era um evento promovido pela Petrobras, Postos BR, né? Lançando um evento seu, não era, inclusive? Não, eu fui convidado, não, foi uma organização lá que fez o evento, mas quem patrocinou foi a Petrobras e tal, e teve várias palestras deles, né? Inclusive uma da DR Distribuidora com posto ecológico. Então eles põem lá um painel solar para acender uma lâmpada e chamam aquilo de posto ecológico. Entendeu? Ao passo que nós temos o álcool, temos óleo vegetal, temos biogás, né? Tudo isso é carbono sequestrante. Tudo isso, os vegetais comem a sujeira do ar. E aí você, enfim, palestrou na Câmara dos Deputados. Isso, na Câmara dos Deputados foi um seminário sobre energias, né? Onde teve lá um pessoal da Associação dos Produtores de Energia Elétrica, tá? Dos grandes consumidores de energia elétrica, pedindo para o preço da energia elétrica ser mais barato para eles ainda. O preço deles já é uma mixórdia, né? E estão pedindo mais desconto ainda. Né? O preço do quilowatt deles é 3 centavos, enquanto você paga 40 centavos. Então é uma coisa assim. Claro que essa turma, a turma da máfia, queria mais subsídio. Mais subsídio e queria me expulsar de lá, né? Mas o resto da turma, felizmente, sempre tem o pessoal que enxerga um pouco além das lentes e vê o que tem por trás de tudo isso. Fendel, e falando em bioenergia, como é que fica a questão da poluição? Porque um dos grandes problemas que a gente tem com relação aos combustíveis fósseis são justamente a poluição causada na atmosfera, enfim, para os nossos pulmões também. Uhum. E os combustíveis provenientes do óleo vegetal? Qual é o índice de poluição? Muito boa essa questão, muito obrigado. É o seguinte, no diesel fóssil, inclusive se acrescenta ainda enxofre,
porque o diesel não é lubrificante e o enxofre é lubrificante. O óleo vegetal não, ele é um lubrificante nato. Então não precisa de enxofre. E então, todos os carros nacionais, eles têm o catalisador, o oxicatalisador, que reduz algumas emissões em 90%. Ou seja, no motor a óleo vegetal você pode pôr catalisador também. E aquelas emissões que já são menores, todas as emissões são praticamente menores no óleo vegetal, elas se reduzem mais ainda, né? Então você pode fazer carros assim. Claro que tudo isso depende de tecnologia, depende de desenvolvimento, depende de pesquisa, onde entraria a engenharia, né? Propriamente dita. Propriamente dita, né? Agora, Fendel, já que a gente está falando que para se chegar a esse nível de produção de energia precisa de tecnologia, desenvolvimento e a realidade do Acre. O Acre é um estado que tem grande parte da sua população vivendo na floresta ou vivendo na zona rural. E se utiliza de motores todo dia. Motor para puxar água, o motor, enfim, vários tipos de motores para geração de energia para várias atividades. Como é que, de repente, essa produção desse óleo vegetal, já que a gente tem tanta coisa na floresta, a copaíba, a andiroba, como é que isso, na prática, poderia se transformar em energia a curto prazo? Então, você apenas precisa de uma prensa para prensar essas sementes, né? Você prensar, aí escorre o óleo, aí você deixa o óleo decantar, aí você passa num filtro de segurança, tá aí o teu combustível. Aí basta pegar esses motores a diesel e adaptar eles, né, com o kit para eles poderem funcionarem com óleo vegetal. É fácil de fazer essa adaptação? Fácil. Você consegue fazer essa adaptação, você leva numa loja, numa assistência, como é que... Essa é uma tecnologia também que está em desenvolvimento, que está... Né? Na Alemanha, por exemplo, tem mais de 30 mil veículos rodando a puro óleo vegetal. Na Alemanha é óleo de canola. E existe essa produção de óleo vegetal? Na Alemanha, um pé de canola precisa pedir licença para o outro para pegar sol. Né? E lá, o óleo de canola é mais barato que o óleo diesel. Na Alemanha. Imagine aqui no Brasil, o reinado, o país tropical, o reinado da fotossíntese. Né? O sol, o nosso astro-rei. Né? E nós aqui desprezando a bioenergia. Né? O Acre, né, com seus pequenos... Né, colonos e extrativismo pode ser feito de maneira sustentável, né? Não é arrancar todas as árvores e queimar tudo, dar essa fumaceira que a gente está tendo aqui agora, né? Não é por aí, né? É aproveitar racionalmente, né, essa biodiversidade que tem aqui, usar ela e para gerar energia, inclusive para vender energia para a concessionária. Thomas, e fazendo uma previsão, eu sei que você não é vidente, mas como você bate muito firme nas suas ideias, como é que você vislumbra o mundo daqui a 20 anos com relação à situação da energia, da produção de energia? Eu vislumbro mais ou menos o seguinte: se a gente continuar sendo babaca como nós somos, nós vamos ser colonos do primeiro mundo. O primeiro mundo vai vir aqui roubar o nosso óleo vegetal, roubar o nosso álcool, né? E nós brasileiros aqui vamos continuar pagando energia elétrica mais cara do que é produzida nos Estados Unidos, né? Então, se a gente não reagir e acabar com essa máfia toda no setor elétrico, com essa falácia que existe, né, nós vamos ser mais escravos do que já somos. Bacana, Fendel, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia, trocando essa ideia sobre produção de energia para as 22 cidades do Acre. Eu agradeço essa oportunidade, né, e espero, inclusive, que eu consiga emplacar meu carro aqui no Acre, né? Que não consegui em lugar nenhum? Não consegui. Eu espero conseguir isso, porque eu acho ridículo ter que andar com um carro do Paraguai. Muito obrigado, então, Fendel. E para quem quiser mais informações e também participar de debates, tem o site www.fendel.com.br para poder entrar e trocar essas ideias
com o Thomas Fendel, o nosso entrevistado. Muito obrigado também a você das 22 cidades do Acre que acompanhou esse bate-papo sobre produção de energia. Até a próxima, a gente se vê.